Graças a Deus. A paz do Senhor para você que está me vendo e está me ouvindo, que o Senhor te abençoe maravilhosamente. E eu quero levar até você a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 4, aliás, capítulo 2, versículo 14 e até o versículo 15. Então, graças a Deus por isso, né? E diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Meus irmãos, uma palavra de poder, uma palavra espiritual muito maravilhosa. Vamos pensar que essas potestades que aqui está falando, e principados, não são a classe de potestade e principados espirituais, ainda que fazem parte dos santos anjos, não. Essas potestades e principados fazem parte daqueles milhares e, de repente, milhões, não é? Porque junto do trono, ali no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, e nós vamos ver que tem milhares de milhares. Então, é praticamente milhões, bilhões de anjos santos. E 1/3 desses caiu com Satanás. Então, é uma grande quantidade que tinha também os seus graus, os seus poderes, potestades. Então, essas potestades, esses principados, são esses seres terríveis, que uma parte estão prisioneiros, mas outra parte, eles estão aí incomodando nos lugares celestiais, siderais, até o dia que vão ser expulsos direto. E pelo que entendemos, antes da vinda, ou da volta, ou se alguém quiser vinda, não vou entrar nesse mérito agora, nesse trecho aqui, e do pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, mas antes do Senhor vir poderosamente, vai ter uma limpeza nos ares, coisa tremenda. A região sideral será limpa. Mas vamos voltar agora na cruz. Toda a nossa vitória, meus irmãos, foi realizada na cruz. Se não tivesse a cruz, eu não estaria pregando para você hoje aqui. Você não estaria me ouvindo como crente. Não teria uma esperança, mas é na cruz. E diz a palavra que ele riscou a cédula que era contra nós. Vamos pensar que hoje é normal, devido a problema comercial, industrial, e tem o chamado do SPC, né? O SPC, e aquela pessoa, para comprar a prestação, tem que estar limpo no SPC. Se ele não tiver limpo, ele tem problema. Mas quando ele vai lá e paga tudo e limpa, aquela cédula é riscada, ficou sem efeito. Então vamos pensar agora no SPC divino. Dentro de Deus tinha cédula, ou vamos dizer, total ou individual, que era contra nós. A palavra de havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Na ordenança divina tinha cédulas que era contra mim, contra ti. É o chamado livro, né? E a palavra lá, nos últimos livros, o capítulo de Apocalipse, e abriu os seus livros. E abriu outro livro que é o da vida. Então tem um livro que está registrado tudo o que o homem fez. Mas se você se entregou para Jesus, meu irmão, não se preocupe,
que desse livro está riscado ali a cédula, né? Você está no seu nome no livro da vida, isso é importante. E aqui diz, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Cravou lá, está aqui. Eu estou pagando o preço, está cravado. Eu tirei das ordenanças. Isso é poder, meus irmãos. Isso é misericórdia de Deus. E diz a palavra, e despojando os principados e potestades. Nessa ação, nós vamos pensar um pouquinho na cruz. Lá no alto da cruz. Jesus crucificado. Que guerra está acontecendo no mundo espiritual, meus irmãos? Porque ali está o clímax, o momento final da libertação. Então, ele está pelo seu poder cravado na cruz, mas pelo poder. Ele não estava sem poder. É tanto que ele teve poder para perdoar o pecado daquele ladrão. E disse, tu estarás comigo no paraíso hoje, que coisa gloriosa. Mas que guerra é travada no mundo espiritual. Então, dá a entender que essas potestades e principados acusando a humanidade e o homem, né? E vamos pensar um pouquinho na primeira epístola de João. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Tem um advogado, por quê? Advogado, o que é que vão pensar? Que ali está um tribunal. Se tem um advogado, é porque tem um promotor. E Jesus, o nosso advogado. Então, dentro disso, para ele tirar a cédula das ordenanças que nos era contrária, as potestades se levantaram. É guerra espiritual no verdadeiro sentido terrível. Ele está na cruz, mas pelo seu poder está guerreando em benefício de você e de mim, tirando a cédula que era contrária. E vou cravar na cruz. Aqui está a libertação. Eu liberto. Eu apago com isso. E diz a palavra, despojando os principados e potestades. Eu quero levar agora a tua mente, pensar um pouco no tempo do Império Romano. Quando os generais, os imperadores, conquistadores, chegavam de conquista de outras nações, inimigos, tinha um dia da marcha triunfal, e ele levava aquelas lideranças acorrentadas, tipo como em gaiola, sobre roda. Então, está expondo as potestades terrenas que eles venderam publicamente, despojando. E Jesus agora, meus irmãos, entra comparando numa viagem triunfal, poderosa. Está na cruz, mas ele está despojando os principados e potestades, está arrastando, está tirando o poder dele e está expondo publicamente eles e dizendo, eu triunfei, triunfei, triunfei. Meu irmão, triunfou por mim, por ti. A cédula que te era contrária, que me era contrária, ficou lá, espiritualmente falando, pendurada, cravada na cruz. A grande vitória do Senhor, a grande vitória. E ele depois, brada, está consumado, venci tudo. É esse o Cristo que eu prego, é esse o Cristo que eu vivo, é esse o Cristo que você vive, é esse o Cristo que nos dá esperança. E você, meu irmão, é vitorioso. Em nome de Jesus, as potestades não têm mais poder, porque foram despojadas, foram expostas publicamente, que eram do mal. Fica com Jesus, na proteção de Jesus, que Ele vai te abençoar. Vamos orar? Pai de amor, Deus das misericórdias, eu agradeço em nome de Jesus que a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz e triunfou sobre as potestades, Senhor, e eles expôs publicamente a vergonha deles, a derrota dele, isto pelo poder do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Pai eterno, agradecemos em nome de Jesus. Amém.